Vou começar a gravar a aula aqui, pessoal. Quando a gente fala de doenças reumatológicas, a gente tem que ir quebrando alguns tabus que a gente tinha desse palavreado antigo, né? De reumatismo no sangue, de ter que tomar, tinha umas garrafadas também, né? Que faziam antigamente para reumatismo, né? O indivíduo tinha dor, uma dor que não sabia explicar o que estava causando aquela dor, porque até então o raciocínio era o seguinte: se você caiu e bateu o joelho, por exemplo, você teve um trauma que justifique a dor. Agora, se você não teve nenhum trauma mecânico que justifique a dor, era reumatismo, certo? Então, a reumatologia, ela vem estudando todas essas patologias que acometem o aparelho locomotor, mas não necessariamente por um trauma prévio, né? Elas acontecem geralmente por alterações do sistema imune do organismo, certo? Então, para a gente começar aqui com as definições, tá aparecendo aí aqui. Alguém sabe me citar o que são as doenças reumatológicas? Contando aí com a participação de vocês. O que são doenças reumatológicas, pessoal? Doenças reumatológicas é a doença que acomete o aparelho locomotor, como músculo, ossos, tendões, ligamentos, cápsula articular. E boa parte desses tecidos que você citou, Wesley, são tecidos do tipo conjuntivo, né? Que mais para frente a gente vai citar as funções dele, mas que ele não está presente só no tecido muscular, no aparelho locomotor em si, né? Ele também está presente nos órgãos, nos nossos órgãos vitais. Então, a gente vai estudar que essas doenças não acometem só o aparelho locomotor, mas elas podem ser sistêmicas, onde houver tecido conjuntivo, elas podem comprometer esses tecidos, tá? Não tão comum, mas pode acontecer, tá? Então, de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia, existem mais de 200 tipos de doenças reumáticas, né? Catalogadas. Então, são inúmeras. Vocês conseguem me citar algum tipo de doença reumatológica? Pessoal? Artrite, tendinite, artrose. Artrite, tendinite, artrose. São tecidos, então. Fibromialgia também entra, prof? Fibromialgia entra. Né? Fibromialgia a gente até já tinha falado lá no. Febre reumática? Febre reumática, né? Comum nas crianças. Comum não. Acontece em crianças, né? E a gente vai citar sobre a febre reumática mais à frente, que tirar algumas dúvidas sobre isso também, tá? Então, todas essas patologias que acometem o aparelho locomotor, mas que não necessariamente foram causadas por um trauma externo. Também um trauma pode agudizar o quadro, mas não necessariamente ser o causador daquilo, tá? Então, elas podem afetar restritamente as articulações e seus tecidos adjacentes, né? Músculos, ligamentos,
a cápsula e a parte óssea também, mas também podem acometer qualquer órgão constituído por tecido conjuntivo, porque as doenças reumatológicas, elas têm grande afinidade com o colágeno. Então, todo tecido que for rico em colágeno tem chance de ser comprometido por doenças reumatológicas, como é o caso do tecido conjuntivo, certo? Alguém sabe me dizer, por exemplo, qual que é a diferença de um ortopedista para um reumatologista? Porque, por exemplo, a gente falou aqui artrite, artrose, tendinite, são doenças reumatológicas, certo? Por que que a gente procura um ortopedista, então? Concordam comigo? Alguém aí já soube de alguém que tem artrite ou artrose e foi a um reumatologista? Porque o reumatologista, ele trata a pessoa com medicamentos, né, prof? E o ortopedista é mais cirurgias, né? O ortopedista, isso, faz mais com... E a O reabilitação. ortopedista é mais cirúrgico. E o reumatologista é mais por reabilitação, né? Isso mesmo. Então, o ortopedista, ele também trata as afecções, né, as doenças do aparelho locomotor? Sim, mas mais com caráter cirúrgico. E o reumatologista tem essa visão de observar a patologia e tratá-la de forma medicamentosa, por meio da fisioterapia, e, se necessário, a intervenção cirúrgica. E aí, quem faria essa cirurgia seria um ortopedista, tá? Mas é interessante a gente saber essa diferença para a gente saber conduzir o nosso paciente, certo? Porque às vezes o paciente vem por uma alteração ortopédica depois de um trauma, mas acaba desenvolvendo uma alteração reumatológica, certo? E aí a gente precisa saber encaminhá-lo para o especialista correto, né? E não encaminhá-lo para um ortopedista que talvez não vai ter tanto conhecimento quanto o reumatologista para tratar essa patologia de forma correta, né? Acaba que na ausência de reumatologista, a opção é o ortopedista mesmo, tá? Eu até fiquei de pesquisar e não pesquisei. Eu não sei se aqui em Tangará tem reumatologista, né? Por exemplo, não é uma especialidade muito comum no nosso meio, né? Se alguém souber de um reumatologista aí, me avisa, me sinaliza se eu estou errado. Mas até onde eu sei, não tem reumatologista aqui. Mas vamos lá. Sanadas essas diferenças, então, o aparelho locomotor, então, composto por todos esses itens, né? Ossos, músculos, o próprio tecido vascular, o tecido nervoso, né? Tanto central quanto periférico, e o sistema linfático, tudo bem? Então, quando eu penso numa articulação, todos esses tecidos estão presentes em uma articulação e eles precisam ser vistos como um todo para a gente entender como essa sintomatologia vai acontecer, certo? Então, se tem um edema, por que tem um edema? Teve um extravasamento desse excesso de líquido por uma inflamação que o sistema linfático não está conseguindo drenar, certo? Por que ele não está conseguindo drenar? Ele está funcionando? Não está? Preciso ajudar ele a funcionar? Dar um estímulo mecânico para que ele funcione? O paciente está tendo formigamento, está tendo parestesia, perda de força, tem compressão nervosa? Tem que ficar atento, tem que avaliar essa parte neurológica também nas afecções ortopédicas, né? Tá com aspecto, a coloração mais escurecida, né? Indicando que não tem
não tá chegando a irrigação sanguínea de forma correta. Opa, a parte vascular deve estar em déficit também. O indivíduo está com fraqueza, está com hipotrofia, está diminuindo o volume muscular. O que está acontecendo? Ele não está tendo ingesta de alimentos correto, não está movimentando essa articulação. Por quê? Porque tem dor. O que está causando essa dor, certo? Tecido ósseo, está tendo fratura de repetição. Opa, o que está acontecendo? Né? Tá com carência de ingesta de cálcio, de vitamina D. O que está provocando isso, certo? Então, eu entender todos esses tecidos para eu entender o que são as doenças reumatológicas. Então, tudo aquilo que a gente estudou lá nas CMFs, né, na CMC, hoje a gente vai aplicar. Nessa primeira parte da aula, do conteúdo de vocês, ele vai frisar mais a parte de fisiopatologia. E a fisiopatologia vai retomar essa parte de imunologia, que vocês estudaram lá no início da graduação, certo? Então, vocês talvez vão ter que retomar o conteúdo lá para depois entender e retomar alguns termos, né? Que a gente acaba não usando tanto depois. Mas lembrando, o que é esse tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo, ele tem origem a partir do mesênquima, do folheto embrionário. E esse mesênquima, ele vai dar origem não só para o tecido conjuntivo, mas também para as células musculares do tecido sanguíneo. Então, por isso que eles têm essa ligação, né? De tecido conjuntivo, nesse envolto, com o músculo e com a parte sanguínea. E aí começa a justificar por que uma alteração imunológica, né? Porque as células do nosso sistema imunológico estão no sangue, vai ter alteração no tecido conjuntivo, no tecido muscular, porque eles foram formados a partir do mesmo folheto embrionário, certo? Seus constituintes são células e fibras que vão constituir todo esse tecido conjuntivo, e ele vai ter essa função de estrutural, né, de formar o tecido, de estruturar, segurar, de defesa, impedir também esse ataque por antígenos, na nutrição, nutrir todo esse tecido no qual ele envolve, da cicatrização e da reserva hormonal, certo? Então, é um tecido extremamente ativo, não é apenas aquele tecido parado, estático, como a gente imagina. É um tecido muito mais ativo, com várias outras funções dentro do nosso organismo. E aí vem as doenças, essas patologias reumatológicas, elas vão ter uma etiologia, uma patogenia que ainda não se sabe ao certo por que elas acontecem, certo? Nós vamos falar aí dessa parte de fisiopatologia, mas nada assim muito fielmente comprovado, certo? Vez ou outra sai um estudo novo, lançando uma outra linha de pensamento, mas, no geral, a gente sabe que essa complexidade do sistema imunológico, ela dificulta a gente compreender como que isso acontece, né? Por que um indivíduo tem um contato com o mesmo antígeno, um reage de uma forma, o outro de outra, né? O que eles têm de diferente dentro do organismo que faz um reagir de forma diferente da outra, né? Vocês devem ter a comparação aí com crianças, né? Quem tem mais de um filho tem mais contato com as crianças. Às vezes parece que os dois pegaram o mesmo vírus ao mesmo tempo, mas um vai reagir de uma forma, o outro de outra. Um vai ficar mais grave, o outro mais tranquilo, né? A mesma coisa, comparação de um adulto para uma criança, né? Tem vírus que tem uma alteração muito maior em crianças do que em adultos, que é o exemplo que a gente está vendo aí do Covid, né? Ele tem uma alteração em adultos muito mais importante do que ele tem nas crianças, certo? Então,
Para esse caso em específico, tem assim a sua explicação, eles tentam explicar aí pela maturidade de células, mas também tem, por exemplo, uma síndrome, síndrome mão-boca, não sei se você já ouviu falar, um vírus, né? Não é síndrome, é um vírus mão-boca, que é de sujeira, pega de sujeira do chão, que é muito comum em crianças. Criança daí fica cheia de manchinha no rosto, cheia de afta na boca, pode ter febre, enfim. Mas é muito difícil de acontecer em adulto, certo? Porque o sistema imunológico do adulto já está maduro o suficiente para reagir contra esse tipo de vírus, certo? Então tem as suas diferenças de idade, de sexo, de estilo de vida, né? Estilo de alimentação, tudo isso vai interferir na forma como o indivíduo vai reagir sobre diferentes vírus e bactérias, tá? Mas o que mais nos chama atenção é que essas doenças reumatológicas, elas vão ter um impacto muito importante na capacidade funcional, né? Vai impactar no indivíduo andar, dirigir, fazer suas atividades de vida diária, praticar um esporte que ele goste, certo? Então, todo esse impacto chama muito a nossa atenção na forma de tratar isso de uma forma correta, certo? Precocemente, para dar mais qualidade de vida e aumentar a capacidade funcional desse indivíduo, para que ele se mantenha funcionante por mais tempo, tá? Sobre a memória imunológica, hoje já se sabe que isso existe, né? O indivíduo foi exposto a um antígeno, uma bactéria, ele vai criar uma imunidade em relação àquele agente, certo? E numa próxima vez que ele tiver contato com esse mesmo corpo estranho, ele já não vai manifestar da mesma forma como ele manifestou no início, certo? A roda da moto-roda. Jéssica, tudo bem? Oi, Pro. Vou desativar. Tudo bem? Vamos lá. Tudo Vou desativar o. aula, tá? Já começou aí? Tá vendo os slides? Meu não tá aparecendo ainda, não. Qualquer Tá coisa entra e conectando. sai de novo. Ah, tá. Tenta mais um pouco aí. Tá. Se não aparecer, entra e sai da aula, que deve aparecer o slide para você, tá? Tá bom. E depois, o último item que a gente relembra, antes de começar a especificar isso, é da capacidade adaptativa, né? O sistema imunológico, ele é capaz de diferenciar o que é do próprio organismo e o que é um corpo estranho, certo? Isso quando ele funciona de forma correta. Quando ele funciona de forma correta, ele faz essa diferenciação entre o que é do próprio corpo e o que não é, certo? Quando esses erros acontecem, é que vão surgir as patologias, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Só um minutinho. Pronto, voltei. Então a gente entra para esse item que o livro trouxe para vocês sobre os mecanismos fisiopatológicos. Como que essas doenças vão acontecer no indivíduo, certo? Alguns desses mecanismos a gente cita, algumas patologias que ocorrem dessa forma, outros não. Mas no final da aula, eu já adianto para vocês que eu vou dividir vocês em grupos para vocês apresentarem na semana que vem sobre algumas patologias, tá?
Essa aula é muito extensa, então eu dividi ela. Eu vou passar essa parte de teoria, né, de fisiopatologia, e quando a gente for especificar sobre as patologias que ele cita, né, no final do livro, de uma forma mais sucinta, mas que eu acho importante a gente se aprofundar um pouco mais, eu vou colocar isso como seminário para vocês. Vocês se reúnam, vão pesquisar, se reúnam não. Se reúnam de forma online, né? Assim como a gente se reúne aqui. Desenvolvam o conteúdo de vocês para apresentar na semana que vem e a gente ir discutindo isso. E daí, na outra semana, a gente começa a falar de avaliação e depois finaliza com o tratamento, tá? Mas vamos lá. Primeiro mecanismo fisiopatológico é o efeito adjuvante do sistema imunológico. Efeito de ajuda, né? De dar um plus no sistema imunológico. Então, ele ocorre aumento da resposta imunológica a determinado antígeno, certo? Então, entrou um corpo estranho no seu organismo, vai aumentar a resposta imunológica. O seu organismo vai reagir contra ele. No entanto, alguns tipos de infecções virais podem alterar esse mecanismo, inativando essas células apresentadoras de antígeno. O que isso quer dizer? Tem alguns vírus que eles, ao invés de permitirem que o organismo reaja contra eles, eles anulam esse sistema imunológico e ele não consegue reconhecer esse vírus como um corpo estranho. E aí que surgem algumas doenças reumatológicas, onde o corpo deixa de reagir contra esse antígeno e esse antígeno começa a provocar lesões, pensando no tecido conjuntivo, provocando as doenças reumáticas, tá? Essas são algumas das teorias. Outra linha de defesa, né, seria uma deficiência de depuração de imunocomplexos e células apoptóticas. O que são esses imunocomplexos e células apoptóticas? Alguém lembra? Acho que é CMC, né? O que são essas células apoptóticas? Quem me ajuda? Não lembro. Não lembra? Ninguém pesquisa aí e dá uma refrescada na memória? As células apoptóticas são as células responsáveis pela morte celular? Responsáveis pela morte celular? Isso. A programação, no caso. Isso. Você já lembra quando a gente estuda lá em saúde do idoso, quem já fez? Tem essa teoria, né, de que todas as células do nosso corpo, elas surgem com já o dia de que elas vão morrer, certo? Então, é a programação da morte celular. E essa morte celular, ela acontece sem necessariamente causar um dano no tecido. É uma morte natural que vai configurar a renovação celular do nosso corpo, que acontece diariamente, né? Então, sempre, por exemplo, que nós lavamos o rosto, tomamos banho, a gente elimina células mortas. E assim vão surgindo novas células, certo? E aí nós temos células no nosso corpo, chamado os macrófagos, que eles vão fazer essa remoção dessas células apoptóticas, certo? Dessas células que morreram. Então, os macrófagos endoteliais, junto de componentes do sistema complemento, que é o sistema que
ajuda, né, esse sistema imunológico, fazem a remoção dos restos celulares e corpos apoptóticos circulantes, certo? Então, todas aquelas células que sofreram apoptose, que é a morte programada, os macrófagos vão recolher, vão comer, né, vão eliminar essas células que estão sobrando, que já não são mais funcionais porque morreram. Qualquer alteração nessas condições poderá favorecer o desenvolvimento das doenças autoimunes reumáticas, que é o momento em que ou esse macrófago deixa de fazer essa remoção das células apoptóticas, e aí elas se acumulam e geram e se tornam por si só um corpo estranho para o organismo, ou ele está hiperativado a ponto de remover mais do que ele deveria, certo? Como a gente já citou algumas patologias, a gente vai ver lá na frente de novo elas. Vocês já vão lembrar. Depois, o outro mecanismo fisiopatológico que pode acontecer é o mimetismo molecular, certo? Esse aqui provavelmente vocês já estudaram ele lá na CMC também, mas não se lembram, certo? É um dos mais conhecidos nessa resposta imune, porque é um agente externo que apresenta antígenos semelhantes molecularmente com os antígenos próprios do seu organismo, certo? Então, o que acontece? Vem um corpo estranho, entra um corpo estranho no organismo, só que ele tem uma membrana celular muito parecida com as próprias células do corpo, certo? Então, olhem aqui na imagem, né? A célula de vermelho, ela tem receptores bem parecidos com os receptores do patógeno, né? Do corpo estranho que entrou no organismo. E aí, quando o organismo começa a elaborar uma resposta imune contra esse patógeno, contra esse corpo estranho, esses anticorpos que ele cria não reagem só contra o patógeno, mas também reagem contra as próprias células que têm sítios de antígenos bem parecidos com a do patógeno. Então, é quando o corpo recebe um organismo estranho, certo? Desculpa, deixa eu mudar a terminologia. O organismo recebe um patógeno, vamos falar assim, que é algo estranho ao seu organismo, e o seu corpo vai reagir contra aquilo, vai querer eliminar. Mas nessa produção de anticorpos, esses anticorpos vão ter afinidade também por células do próprio organismo. Então, ao invés dele reagir só contra o patógeno, ele também reage contra as próprias células do corpo. E aí começa a desenvolver as doenças, alguns tipos de doenças reumatológicas. Como é o exemplo da febre reumática, que vocês citaram lá no início, né? Alguém aí já teve febre reumática ou conhece alguém que teve? Não, prof, o meu tá travando direto os slides, não tô nem conseguindo ver ele, por isso que eu tô entrando e saindo. Uhum. A internet não deve estar maravilhosa hoje, né, gente? Mas estamos falando de febre reumática. Alguém já teve? Ou conhece alguém que teve? Não, prof. Não? Também não conheço não. Não? Bem, não, só ouvi falar só, mas nenhum caso em específico assim de alguém que já teve. A gente ouve falar, mas finge que sabe e não sabe, né? Eu já passei por isso também, gente. Febre reumática, tá? Não sei o que é, né? Mas o que é essa febre reumática? Ela é mais comum em crianças, tá? A criança ela vai começa com uma infecção de garganta, certo? E aí o corpo vai reagir contra essa infecção de garganta e cria anticorpos não só contra o agente
causador da infecção, mas também contra anticorpos que vão ter afinidade também com as células do miocárdio, do tecido conjuntivo como um todo, mas o mais grave é quando ele atinge o tecido do miocárdio. E aí a criança vai ter uma cardite, né? Uma inflamação do miocárdio. E aí vai poder comprometer com uma doença cardíaca que não se resolve tão rápido assim, pode deixar sequelas, tá? Então, ela é bem grave. Então, o que acontece? Os anticorpos contra a proteína M, essa proteína M está presente no estreptococo, que é o agente causador, certo? Essa proteína M está ao redor da bactéria. Reagem contra epítopos, que são os receptores nas células para o anticorpo, né? É a tomada que encaixa. Contra epítopos da miosina, tropomiosina e proteínas do sarcolema cardíaco. Lembra desses compostos, né? Miosina, tropomiosina, que são as proteínas que compõem o tecido muscular também do sistema cardíaco. Comprometendo, então, o miocárdio, provocando uma cardite, certo? Então, como que aconteceu essa febre reumática, né? Aqui eu falei, a gente cita só a parte cardíaca, de fato, mas ela compromete e geralmente causa mais atenção da família, porque ela atinge também a parte articular, né? Então, a criança tem dores articulares depois de um quadro de infecção e depois começa a desenvolver características também cardíacas, que aí chama a atenção para possível febre reumática, certo? Então, vai entrar com tratamento medicamentoso e acompanhando o desenvolvimento dessa patologia até que o corpo pare de reagir contra esse estreptococo, pare de produzir anticorpos contra ele e por consequência, contra o próprio tecido, tá? Tudo bem? Foi indo. Depois, uma outra teoria de como que isso acontece é pela imunização com um antígeno heterólogo, um antígeno que você já teve contato, certo? Então, diferente daquela reação de que o corpo acabou de receber está no quadro agudo, né, de um quadro viral ou bacteriano, e começa a manifestar a parte articular, muscular, como uma reação em conjunto, né, uma reação imune a isso, nesse ponto, o sistema imunológico ele vai reagir contra o antígeno próprio, contra o próprio corpo, mas de função análoga, parecida à de um antígeno heterólogo, que ele já teve contato, tudo bem? Então, o indivíduo já passou por por exemplo, teve dengue há 2 meses atrás, e agora o sistema imunológico vai reagir contra antígenos do próprio corpo, mas que vão ter funções parecidas com aquele antígeno da dengue, certo? E aí começa a desenvolver a doença reumatológica, tá? Isso foi muito comum ao que aconteceu também com a Zika, né? A Zika começou a manifestar, então, não no sistema só no aparelho locomotor, mas especialmente no sistema nervoso periférico, né? Manifestando, por exemplo, o Guillain-Barré, tá? Então, eles estudam como que o corpo, ao invés de reagir só contra o Zika, começou a manifestar contra o próprio tecido nervoso, né? Então, eles ainda estão estudando essas teorias de por que algumas pessoas que tiveram Zika vírus começaram a manifestar a síndrome do Guillain-Barré, tá? Alguns exemplos.
Depois, o outro mecanismo que existe é a adulteração de antígenos próprios. Então, devido à interação de um agente químico, biológico ou físico. Olha aí que interessante. Então, o indivíduo não necessariamente passou por um evento, uma exposição a uma bactéria ou um vírus somente. Ele pode ter tomado uma vacina, pode ter feito uma cirurgia, ter passado por um estresse muito grande, um trauma emocional, ou se exposto a agentes tóxicos, passado, por exemplo, ter tido contato com veneno, com produto de pintura de uma forma muito agressiva, né, sem os devidos cuidados de EPI. E aí, então, vai ter a formação de neoepítopos. Então, novas regiões da molécula do antígeno que se ligam ao receptor molecular. Então, vamos fazer uma analogia assim, que o epítopo é a tomada e o anticorpo é o pluguezinho da tomada, certo? Então, como se a célula criasse novas tomadinhas ao redor dessa molécula, transformando em alvo principal a própria célula. Então, o indivíduo se expôs a um agente ou químico, ou biológico, ou físico, né? Luz, trauma mecânico, e o corpo vai reagir contra isso, criando novos sítios, né? Novos epítopos nas suas células do tecido conjuntivo, que vai aderir a esses novos anticorpos, que ao invés de reagir só contra o agente externo, ativa uma reação maior contra o próprio tecido conjuntivo. Então, observem que não tem um fator único, vírus ou bactéria, tá? Pode ser também um evento, algo que o indivíduo ingeriu, um medicamento, depois mais para frente a gente vai ver alguns medicamentos que podem desencadear doenças reumáticas, tá? Vacinas, então as vacinas são importantes? São extremamente importantes, mas podem desencadear alguma reação diferente no organismo, alguma resposta autoimune em alguns indivíduos, que é o que acontece também, cito de novo, o exemplo do Guillain-Barré, né? Até teve logo que surgiu a vacina da gripe, né? Alguns idosos que não queriam tomar, algumas pessoas que fizeram um movimento, né, contra as vacinas. Eu não vacino mais os meus filhos porque pode desencadear uma resposta negativa no organismo dele, do indivíduo que toma a vacina. Mas a gente sabe que isso é uma porcentagem de pessoas que isso acontece muito pequena, né? Então, não vale o risco de se expor a vírus até então erradicados, que foi o caso da poliomielite, né? Depois desse evento maravilhoso que algumas pessoas começaram a fazer de não vacinar, voltou a ter poliomielite, que estava erradicada, o sarampo, que estava erradicado, né? E aí as pessoas vão ter que se vacinar todo mundo de novo para tentar erradicar isso, certo? Então, isso pode acontecer se o indivíduo tomar a vacina. O que eles entendem? Que o indivíduo que tem essa predisposição genética, ou vai ser pela vacina, ou vai ser por um trauma, um medicamento diferente que ele tomar, uma exposição tóxica diferente que ele se expor, que vai poder desencadear aquele quadro, tá? Prof, então, aqui na Oi. Desde a hora que estava falando sobre agentes químicos, eu lembrei de um aqui que eu ouvi falar bastante, que eu não sei se realmente ainda sobre os corticoides, que eles também é um causador de artrite, artrose, essas coisas, realmente ele causa.
Igual você está tomando ele para tratar uma patologia e acaba que ele acaba prejudicando, trazendo outras patologias. Seria real isso mesmo? É um exemplo, né? Não necessariamente o corticoide, tá? Porque depois vocês vão ver que algumas patologias reumatológicas são tratadas com o corticoide, tá? Mas pode sim, em alguns. O corticoide os farmacêuticos, né? Quando a gente fala com farmacêutico, é uma faca de dois gumes e tudo depende da dosagem, né? Essas respostas adversas, essas reações adversas, elas geralmente acontecem quando existe uma superdosagem, uma dose muito alta ao dia e por um tempo muito prolongado, tá? Então, a gente tem esse preconceito mesmo com corticoide, né? Não quero tomar corticoide de forma nenhuma. Mas quando ele é prescrito por um médico com uma dosagem correta, ele não provoca todas essas alterações que são ditas, tá? Mas é claro, tudo tem que pôr na balança, né? O custo-benefício desse tratamento, tá? Mas pode acontecer sim, viu, Neiva? Tá bom, então. Então, vamos lá. Passado, agora a gente vai falar de ativação policlonal. Poli vem de muitos, clonal de clones. Então, vão ser produzidos várias células iguais. Que células são essas? São células, são anticorpos, certo? Multiplicados de forma igual. O que acontece? Algo acontece que estimula essa proliferação policlonal. O que iria se reproduzir apenas uma célula começa a se reproduzir em várias, em várias. Então, as células dos linfócitos B, que são células de defesa, né, do nosso corpo, passam a ser expressadas e atacam os antígenos do próprio corpo. Então, algo estranho entra no corpo, no seu organismo, ativa esses linfócitos B, que tem essa característica policlonal de produzir vários clones desses antígenos, e eles passam a reagir contra as células do próprio corpo. O que pode ativar essa reação policlonal? O vírus Epstein-Barr, que é uma infecção comum, tá? Pode atingir adulto, criança, enfim. E ele é considerado um vírus que ativa essa reação policlonal. Então, ele pode ativar várias células iguais, e essas células iguais, a formação dessas células iguais, que vão reagir contra as células do próprio corpo. Também acontece isso na doença do lúpus eritematoso sistêmico, que a gente vai falar mais para frente sobre ela. É uma das doenças reumatológicas mais comuns também. Onde acontece o quê? A presença de anticorpos séricos que vão reagir contra vários antígenos próprios. Pode ser, o Epstein-Barr pode ser um precursor do lúpus? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas o que se sabe também é que se não houver essa predisposição genética, dificilmente o indivíduo vai desenvolver a manifestação do aparelho locomotor, do lúpus, enfim, tá? Nessa linha de raciocínio ainda de linfócitos T e B, qualquer alteração nesses linfócitos, nessas células de defesa, vão causar deficiência no reconhecimento de antígenos, certo? Então, é comum, por exemplo, você ter um quadro viral, e se durante esse quadro viral você fizer um exame, um hemograma, a dosagem lá de linfócitos vai estar ou muito alta ou muito baixa. Muito alta é um indicativo de que você está reagindo contra aquilo,
ou muito baixa quer dizer que você tem um vírus que não está te deixando reagir contra ele, certo? Então, no lúpus eritematoso sistêmico, existe essa ativação dos linfócitos B alterada. Então, ele vai mudar a tolerância do sistema imune, que passa a produzir anticorpos que reagem contra o próprio tecido. Então, existe uma ativação desses linfócitos B, pode ser precursora do Epstein-Barr, que é um dos vírus estudados que mais ativa essa reação policlonal, que vai deixar o organismo vai deixar de tolerar essa reação. O que ele vai fazer? Vai começar a produzir anticorpos além daquele esperado. Ele vai reagir contra, então, o próprio tecido, tá? Então, os linfócitos T, eles vão reconhecer os antígenos, o corpo estranho, e vai liberar citocinas que vão ativar essa ação imune. Essa ação imune sendo ativada, deixa eu voltar aqui, sendo ativada, ela é ativada de uma forma exacerbada, que não se limita ao antígeno, que ela atinge, então, todas as células do tecido, tá? Mais específico do sistema do aparelho locomotor, mas pode atingir o pulmão, o coração, essa alteração sistêmica característica das doenças reumatológicas. Então, aqui o livro de vocês trouxe essa tabela com os principais agentes externos que vão desencadear processos autoimunes, certo? Aqui ele cita, por exemplo, a luz ultravioleta. Não é um vírus, não é um agente biológico, né? É um fator externo que o indivíduo se expõe de uma forma repetitiva e começa a desencadear o lúpus eritematoso. Mais uma vez relembrando, quando ele tem essa predisposição genética, tá? Um trauma mecânico, uma queda, um acidente, enfim, pode provocar uma fasciite eosinófila, que a gente já vai falar dela mais para frente aí, dentre as patologias que vai ser citadas. Procainamida, hidrazalina e isoniazida. Então, são substâncias que podem ser desencadeadoras também do lúpus. Então, é o lúpus eritematoso induzido por drogas, tudo bem? Esses medicamentos, falando da procainamida, geralmente eles são utilizados no tratamento da arritmia, tá? Então, é igual a Neiva estava falando, será que o corticoide pode desencadear? Pode, né? Não estou dizendo que a procainamida é um corticoide, desconheço, não sei essa classificação. Eu sei que ela é uma substância utilizada no tratamento da arritmia e que pode desencadear o lúpus. Então, qualquer medicamento, na verdade, tem esse caráter, tá? L-triptofano, que é utilizado no tratamento de insônia, de hiperatividade em crianças, também pode provocar a síndrome eosinofilia mialgia. Essa síndrome que é esse caráter mais de ataque muscular, do tecido muscular. Óleo comestível deteriorado, tricloroetileno, né? Pode provocar um quadro de esclerodermia simile, lesões da derme, tá? Então, todo esse conhecimento sobre o consumo de plástico, né? Como que você pode descongelar o alimento no micro-ondas? Preferência por vasilhas de vidro, porque se você colocar no plástico, o plástico pode liberar essas substâncias no alimento e irem causando essas alterações no nosso corpo, tá? Então, entendam como que isso tudo é muito amplo, né? Aí envolve alimentação, estilo de vida
que a gente já tinha citado no início, né? Por que que algumas pessoas desenvolvem e outras não? É o quanto elas se expõem a esses agentes também, tá? Bleomicina e cloreto de vinil. A bleomicina é um medicamento também utilizado no tratamento de neoplasias e do tratamento de doenças do trato urinário, genitário, né? Do sistema reprodutor. Então, também pode manifestar esse quadro de esclerodermia simile. Depois, vírus da hepatite C pode manifestar como processo autoimune a crioglobulinemia mista, vasculite e diversas manifestações autoimunes, tá? É um vírus, né? O vírus da hepatite C vem sempre tem uma campanha muito forte em cima dele, porque a sua manifestação é muito ampla, né? E aí o indivíduo desenvolve N patologias desencadeadas pela presença da hepatite. Depois, outros mecanismos que podem desencadear essas doenças, não só viral, como a gente citou, não só um estresse mecânico, um trauma externo, mas também fatores hormonais. Então, níveis alterados de estrógenos e andrógenos podem favorecer o desenvolvimento de doenças reumáticas. Por isso que boa parte dessas doenças acontecem lá na idade avançada, onde na mulher e no homem ocorre essa queda hormonal, certo? Pois os hormônios sexuais apresentam efeitos imunomoduladores que influenciam na resposta inflamatória. Tudo bem? Então, por isso que é importante a dosagem disso tudo, tanto no homem quanto na mulher, durante o envelhecimento, para ver se não está tendo uma queda muito brusca dessa função hormonal, que vai prejudicar o sistema como um todo, mas em especial o sistema imunológico, porque essa parte hormonal vai regular junto com essa produção de células de defesa. Autoanticorpos, então, nesse mecanismo ocorre a produção de autoanticorpos com afinidade aos constituintes intracelulares. Vários desses autoanticorpos são indicadores de doenças reumáticas. Então, são pacientes que já produzem anticorpos contra o próprio organismo, sem necessariamente ter um mecanismo externo, algum agente externo que causou aquilo, tá? Mas é difícil a gente falar isso porque vai saber, né? Se ele não foi um medicamento que ele tomou, a vacina. É difícil alguém que nunca tomou vacina, nunca tomou um medicamento, nunca se expôs a algo externo, a um trauma que pode desencadear isso, certo? Mas, no geral, a gente tem um fator que causa, que desencadeia esse tipo de resposta no organismo, somado à parte genética, à predisposição genética. Cessado esses possíveis mecanismos fisiopatológicos das doenças reumáticas, a gente vai falar das doenças degenerativas e metabólicas que são exemplos de doenças reumatológicas, tá? Só deixa eu ver aqui. Tem uma aluna com dificuldade. Só um pouquinho. Mariana já tá aqui? Ah, já tá aqui. Agora que eu tô vendo. Mas vamos lá. Resolvido, né, Mariana? Vamos lá. Osteoartrite, né? A gente já citou ela lá na primeira aula, primeira ou segunda aula, a gente citou sobre a osteoartrite. Então, é a doença, uma das doenças mais comuns, que quando a gente fala de doenças reumatológicas.
Então, ocorre um aumento do metabolismo celular do tecido cartilagíneo em resposta a determinada agressão, que pode ser, ó, lá entre parênteses, genética, hormonal, uma queda hormonal, e aí por isso que o indivíduo vai manifestar ela lá na idade avançada, quando tem essa queda, metabólica, de alguma alteração do metabolismo das substâncias do corpo mesmo, óssea ou mecânica, tá? Ou a soma delas, né? O indivíduo tem predisposição genética, está em momento de transição hormonal, tem uma alteração mecânica de peso, de desgaste, de movimento repetitivo que vai desencadear a doença, tá? O estresse tecidual causa a degradação do colágeno e proteoglicanos, que são as células que vão compor essa cartilagem. E as células condrócitos liberam proteases e citocinas, que são substâncias que vão piorar esse processo de degradação da cartilagem articular, certo? Então, como a gente tinha citado lá anteriormente, existe um desequilíbrio entre produção e remodelação. Então, ele remove mais do que ele produz. E essa remoção excessiva vai começar a gerar o desgaste articular, certo? Alguém tem noção de como que é esse tratamento? Se tem cura a osteoartrite? Cura não, mas tem tratamento para estagnar a progressão dela, né? Uhum. Como que é esse tratamento? O tratamento fisioterapêutico vai consistir em fortalecimento do grupo muscular, da qual a articulação está comprometida. Esse tratamento fisioterápico vai ser com fortalecimento muscular, cinesioterapia, mobilização articular. Uhum. Todo esse tratamento, quando a gente pensa em aliviar o estresse mecânico que dentro da articulação, então a gente vai pensar em tração, né? Para estimular a produção desse líquido, mobilização, fortalecimento muscular, porque se a estabilidade da articulação depende da integridade de todas as estruturas. Se uma está fragilizada, é preciso reforçar as demais, certo? Então, todo esse trabalho também depende do quê? Da condição medicamentosa, se esse indivíduo vai ser necessária essa reposição. Eu vou ter que olhar a condição hormonal dele, porque pode ser que é a condição de queda hormonal que está provocando essa osteoartrite. Eu preciso eliminar o estresse mecânico, alguma alteração metabólica que esteja acontecendo, uma diabetes que vai piorar isso, por exemplo. O caráter genético a gente não mexe, mas o que eu mais queria chamar a atenção é que às vezes a gente foca tanto na articulação que esquece de orientar o paciente e o próprio médico também. Falha nessa investigação. O que está provocando isso, né? Ele teve uma exposição a algo diferente, ou ele está se expondo a partir de agora a um agente externo que está provocando isso, tem uma alteração mecânica, mudou de peso, toma um medicamento diferente. O que aconteceu, né? O que eu mais sinto falta nesses diagnósticos é dessa investigação mais profunda do que provocou aquilo, né? Para que aí a nossa terapêutica surja mais efeito, né? Porque daí eu realmente vou identificar o agente causador e aí o meu tratamento vai surgir efeito, né? Porque enquanto não remover o agente causador, se for um agente mecânico que a gente consegue identificar, ok, né? Mas a parte médica que não nos cabe, exige essa investigação mais profunda, tá? Depois, outra alteração comum
né? É a gota. Alguém já ouviu falar de gota? Já ouvi falar já. O que você sabe sobre gota, Wesley? Já ouvi falar, mas não sei o que que é. É o acúmulo do ácido úrico, né, nas articulações. Esse acúmulo é o depósito excessivo desse ácido nas articulações, né, que pode ser causada devido à alimentação rica em sal, estresse, exaustão física. E alta A ingesta bebida de também. álcool, né? Oi? Da... Oi? Isso eu acabei de falar também da bebida também, né? Que seria o álcool, né? Que também ele provoca bastante. Então, se estiverem tomando cerveja e sentir dor no pé, já fique esperto. Pode ser gota. Brincadeira. Mas a gota é um dos exemplos das artrites microcristalinas, tá? Que elas são doenças articulares inflamatórias causadas pelo depósito de microcristais. Cristais, pensa num cristal de açúcar, tá? Para vocês terem noção. Nos tecidos articulares e periarticulares, nos tecidos ao redor da articulação, certo? O exemplo mais conhecido que a gente tem das artrites microcristalinas é a gota, né? Como Wesley disse, ela é causada por uma hiperuricemia, né? Uma supersaturação dos líquidos orgânicos com urato, do ácido úrico. Obtidas, certo? Pelo abuso do consumo de bebida alcoólica, carne vermelha e frutos do mar, além do excesso de medicamentos como diuréticos e etambutol. A sua fisiopatologia, então, tem um erro inato no metabolismo dessas purinas, provocando uma superprodução de ácido úrico e por defeito na excreção desse excesso, certo? Então, o que acontece? O indivíduo ingere em grande quantidade álcool, carne vermelha, e o organismo, ao invés de eliminar, produzir o ácido úrico em resposta a esse consumo de uma forma equilibrada, ele faz uma superprodução e não consegue eliminar esse ácido úrico de forma correta. E se ele não é eliminado, esse ácido vai se acumular em algum lugar. E ele tende a se acumular nas articulações, tá? Pensando mais em periferia. Eu brinquei ali do pé, porque é uma das primeiras manifestações da gota, é uma dor e um edema na região do hálux, no dedão do pé. Então, fica com o dedão inchado, dolorido, o indivíduo tem dificuldade para deambular, com dificuldade de movimentar a articulação. Então, ele começa a procurar ajuda e descobre que tem gota úrica, né? Gota úrica é o nome da patologia. A manifestação não é só no pé, acontece em qualquer articulação. Mais comum nas extremidades do pé, tá? Então, vamos maneirar no consumo de álcool e no consumo de carne vermelha. Pronto, nesse caso patologia da gota, Oi. eles às vezes acabam confundindo com, como fala, nervo ciático que fala. E aí, quem não sabe, né, quem não entende ainda, não sabe qual é a patologia que tem. Eu já vi uma pessoa que tem, e eles andam tão duro, como se tivesse, tipo, travado mesmo, da parte da... Ai, meu Deus. Da pelve, né, para baixo. E não consegue fazer nem flexão. A dor é tão intensa que eles andam arrastando mesmo a perna por causa disso, por conta disso, né? Eu conheço uma pessoa que tem. E aí diagnosticou já de tardio, né? Ia tratando como outras coisas. Sim.
Então é por isso que, assim, às vezes, pessoal, um familiar de vocês ou vocês mesmos procuram um profissional de saúde com queixa de dor e o médico solicita exames laboratoriais, né? Porque um exame de urina, por exemplo, já começa a dar sinais, por exemplo, desse excesso de ácido úrico no organismo, tá? Por isso a importância dos exames laboratoriais para identificar isso, tá? Então, se não houve um estresse mecânico, um acidente, um trauma que gera aquela dor, eu preciso investigar o que está provocando aquilo, né? Então, a importância dessa investigação para o tratamento acontecer de forma precoce e surgir efeito, tá? Como a Neiva disse, não só no pé, pode acometer qualquer articulação. Então, é uma artrite, né? Uma inflamação das articulações. O que provoca essa inflamação? O depósito exagerado de cristais de ácido úrico nas articulações. Prof, outra pergunta. Oi. Ele mais também de idade ou acomete mais pessoas assim mais de idade ou jovens também já pode ter isso devido ao consumo de Ficou bebida preocupada? alcoólica? Não, prof, sério. Eu nem bebo assim. Pode. É porque Pode hoje acometer sim. Tem quase 50, não tem? Daí eu Oi? fiquei pensando, a pessoa que eu conheço já tem quase 50, né? Então eu fiquei pensando, seria só em pessoas mais de idade ou pessoas também, tipo, adolescentes, jovens, essas pessoas que consomem muita bebida alcoólica, entendeu? Então, tudo depende do quanto de exposição, né? Pode acometer jovens? Pode, se tiver um consumo extremamente exagerado, né? E aí já estar acontecendo esse desequilíbrio de excreção do ácido úrico. Mas ela acaba sendo mais comum em pessoas mais velhas, porque ao longo da vida tiveram essa rotina de maus hábitos e só lá na frente vai manifestar a doença, entendeu? Sim. Entendi. Tá bom. O árduo trabalho, né? Que eu brinco. Mas vamos lá. Osteoporose também nós já falamos sobre ela, né? É uma alteração, então, no tecido ósseo entre produção e remodelação, né? E remoção desse tecido ósseo que acontece diariamente, mas por um erro ela começa a ser mais degradada do que produzida, tá? Então, o tecido ósseo é constituído por mineral, hidroxiapatita, a água, colágeno do tipo 1, os osteócitos, que são as próprias células ósseas, os osteoblastos, que vão produzir esse osteócito, e o osteoclasto, que vai remover esse excesso, sendo essas células responsáveis pela reabsorção óssea. O tecido ósseo, então, vive em constante remodelagem e qualquer alteração nesses componentes pode gerar a osteoporose, certo? Não vou me aprofundar muito na osteoporose porque a gente já comentou, já caiu na prova e tá tudo certo, né? Alguma dúvida de osteoporose? Tô aqui falando, mas alguém tem dúvida de osteoporose? Daiane, você vai tratar a osteoporose na hidro ou no chão? Oi, prof. No chão. Isso mesmo, né? Porque a gente tem que ter descarga de peso para estimular o depósito de novas células, certo? Nunca mais esquece. Ok. Vamos lá. Depois, para finalizar aqui, esse quadro extenso que o livro de vocês colocou lá sobre as principais síndromes dolorosas, regionais ou sistêmicas no corpo como um todo. Então, olha que interessante. Doenças da coluna vertebral. Ele colocou hérnia de disco, que não conheço, nunca atendi nenhum paciente com diagnóstico de hérnia de disco.
que procurou um reumatologista, né? Todos são ortopedistas. A artrose já é mais comum. Doenças inflamatórias não infecciosas. Então, uma inflamação, uma bursite, uma tendinite, que também pode acontecer na região da coluna vertebral, sem ter um agente infeccioso causador. As próprias doenças infecciosas, as mielites, a sífilis, por exemplo, pode comprometer, e os tumores, tá? Que também podem desencadear essas alterações na coluna vertebral. E aí, enquanto eles não forem removidos, não consegue ser conduzido o tratamento de forma eficaz. Em alguns casos, opta por não remover, mas na maioria deles é a remoção necessária, tá? Ombro, a síndrome do impacto, né? Principalmente na acromioclavicular, né? Por uma alteração já estrutural da formação do acrômio, um excesso de movimento repetitivo, uma tensão muscular maior na região de supraespinhal, de trapézio, sem a devida distribuição de carga entre os músculos, que pode desencadear essa síndrome do impacto. A tendinite calcária, que é o processo final de uma tendinite aguda, né? Começou com uma tendinite, não tratou, foi passando, e aí ele cicatriza da forma que o organismo quer, né? Se você não faz a fisioterapia para fazer a movimentação e conduzir a orientação dessa cicatrização, ela acontece de forma errada e tende a depositar cálcio na região. E aí ele se torna cada vez mais rígido. E aí acaba tendo que ir para a cirurgia para remover esse depósito de cálcio, esse foco de cálcio, que se torna áspero e prejudica a dinâmica muscular. Capsulite adesiva, então essa inflamação da cápsula, geralmente por movimentos repetitivos, que vão desenvolver, então, depois essa aderência na região da cápsula articular. Distúrbio do tendão da cabeça longa do bíceps, a tendinite. A osteoartrite glenomeral ou acromioclavicular, como a gente já citou, as principais articulações do húmero podem sofrer dessa inflamação articular. E a própria artrite reumatoide, né? Que entre as articulações que ela pode acometer está o ombro. Depois do cotovelo, a epicondilite lateral ou medial, né? Bursite do olecrano. Não sei se vocês já viram bursite do olecrano. Ele cria uma bolsa aqui quando ele incha, né? Esse edema, ele não tem para onde extravasar, ele fica como se fosse um saquinho pendurado assim, no cotovelo. E o outro aqui, a imagem ficou em cima. Deixa eu abrir a tabela aqui. Síndrome do túnel radial. É esse o último do cotovelo, né? Que casa, então, com as Leri-Dort, né? Então, apesar de ter um estresse, tem um fator mecânico de movimento repetitivo que vai desencadear isso. Do punho, síndrome do túnel do carpo, né? E síndrome do túnel de Gaio. Na mão, contratura de Dupuytren, né? Aquela mão que ela vai tendendo a ficar mais em flexão, por excesso de movimento repetitivo também, e aí o indivíduo não consegue estender os dedos. Síndrome de Kerven, do adutor do polegar. Dedo em gatilho, que também pode ser uma manifestação depois de
doenças metabólicas, como a diabetes, síndrome dolorosa regional complexa, então aquela dor localizada que na região da mão, sem nenhum, com um mecanismo de movimento repetitivo, mas que vai gerar um tratamento não só de imobilização, mas vai exigir o tratamento medicamentoso e depois a reabilitação fisioterapêutica para inibir essa região de dor. Quadril, osteoartrite do quadril, também comum por esforço repetitivo, não necessariamente o indivíduo tem que ser um atleta que movimenta muito o quadril para desenvolver essa osteoartrite, né? É comum em bailarinas, em esportistas, mas também pode acontecer em pessoas comuns, sem serem atletas, ou que começam uma atividade sem o devido acompanhamento. E aí tem já uma alteração postural e faz uma sobrecarga exagerada na região do quadril. Por exemplo, começa uma corrida do nada. Eu vou correr, né? E começa a correr sozinho, sem orientação, sem preparo físico, e aí começa a desenvolver a osteoartrite. Ou a osteonecrose da cabeça femoral, né? Que pode ser uma complicação da fratura do fêmur, que a gente já citou lá na aula passada, mas que também pode acontecer de uma forma não traumática por alguma alteração vascular. Ainda do quadril reumatoide, das artrites reumatoides, a espondilite anquilosante, pensando em sacro ilíaca, né? Que nessa região de quadril, de final, mas de sacro com quadril. Osteoporose transitória, doença de Paget, que vocês já devem ter estudado. Bursite trocantérica, comum e bem complicadinho o seu tratamento, porque falando de quadril, se o indivíduo anda, é difícil você falar diminuir a sobrecarga, porque o quadril é esse centro de força, então quanto mais a gente conseguir harmonizar isso, melhor. Mas é difícil limitar o movimento por conta da marcha, da descarga de peso, enfim. Joelhos, dor de origem femoropatelar, né? Femoropatela, também comum entre corredores, amadores e atletas. Dor no menisco e ligamentar, da membrana sinovial, peripatelar ou lesões osteocartilaginosas. Então, toda e qualquer inflamação de cápsula de ligamento, de membrana sinovial, das bursas que existem também no joelho, podem sofrer inflamação. Tornozelo-pé, as doenças mais comuns. Artrites, gota, que a gente citou, né? Metatarsalgias, então a dor no dorso do pé, é comum em mulheres que usam muito salto alto ou em homens que usam muito sapato fechado, que aperta muito os dedos do pé. Alterações periarticulares, os esporões, os osteófitos que vão formando, né? Fraturas, osteocondrites, tumores e infecções, síndrome do túnel do tarso também, nessa transição de tornozelo para o pé, é comum existir. Neuroma de Morton, que é como se fosse um carocinho, que ele surge no terceiro dedo do pé, geralmente na região do terceiro dedo do pé, na região plantar. E ele comprime o tendão e gera bastante dor. É comum em mulheres também que usam excesso de salto alto, então faz esse excesso de descarga de peso na região. O tratamento geralmente é conservador, há alguns casos tem que ser cirúrgico para remover ele, tá? Mas geralmente usa
fisioterapia, exercícios, troca do tipo de calçado, amortecimento na região, né, com protetores, palmilha, para evitar esse atrito nessa região. E o hálux valgo, né, a joanete, a famosa joanete, e hálux rígido, essa joanete pode se tornar rígida, provocando dor, dificultar a encontrar o calçado que vai se adequar a essa alteração mecânica que prejudica a funcionalidade do indivíduo, tá? Então, de todas essas patologias, é importante a gente retomar o quanto que elas são incapacitantes, certo? E podem prejudicar, então, a qualidade de vida do indivíduo. E para encerrar, o livro de vocês fala sobre esses aspectos psicossociais, tá? Como encarar um diagnóstico de uma doença? A gente já começou a falar isso na aula passada, né? O médico condenou lá, por exemplo, o caso do Wesley, né? Então, como que você vai encarar um diagnóstico de uma doença reumatológica que boa parte delas não tem cura, ela só tem tratamento? O indivíduo vai ter que se tratar e manter esse tratamento conservador para sempre. E aí, o que boa parte dos pacientes não entende, né? Ele quer fazer 10 sessões de fisioterapia, que é o que o médico prescreveu lá no início, e fim. Eu vou estar curado depois dessas 10 sessões, eu não vou precisar voltar aqui. E não é bem isso que acontece. Então, o fisioterapeuta vai ter que fazer essa parte de orientação, não só do que é a doença, certo? Explicar como que ela acontece, por isso que a gente precisa entender todos aqueles mecanismos fisiopatológicos para explicar isso para o paciente, como que isso acontece. E explicar em relação ao tratamento, né? O tratamento dessas doenças reumatológicas, geralmente elas têm o curso de picos, né? Em que elas estão agudas e depois que elas se estabilizam. Nesses picos, nessas crises de dores agudas, é instituído o tratamento medicamentoso, boa parte. Pensando, por exemplo, numa osteoartrite, toma um medicamento na fase aguda e depois se mantém sem, ou o médico às vezes opta por manter constante esse tratamento, depende, né? Mas o paciente tem que tomar consciência dessa longevidade desse tratamento, né? Enquanto ele viver, ele vai precisar tratar, seja por medicamentoso, mas principalmente por meio da fisioterapia, né? Ele vai ter que tratar sempre daquilo. E você vai tratar esse paciente sempre dentro do seu consultório, ele vai enjoar, ele vai cansar do tratamento, tá? Então, boa parte desses pacientes, pessoal, a gente trata nesse quadro agudo e orienta ele a como conduzir isso depois, né? Você tem em casa, teve uma crise de dor, usa gelo, ou em X situação usa o calor, bolsa quente, faz esse exercício, faz aquele, se mantenha em atividade, encontre junto com o paciente qual a atividade física que mais vai se adequar ao quadro dele e que ele vai sentir prazer em realizar, mas que esse tratamento vai ser constante, vai ser longevo, né? Enquanto ele viver, vai ter que realizar, tá? E aí eu coloquei aqui um termo para vocês que não tem no livro, mas eu acho importante a gente discutir ele, sobre o efeito nocebo. Alguém já ouviu falar desse efeito? Tem a ver com o efeito placebo? É o contrário do placebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo por exemplo, você trata uma determinada doença com medicamento falso, que não, por exemplo, com pílulas de trigo, vamos supor. O paciente, por acreditar que aquele é um remédio verdadeiro, o paciente obtém a cura mesmo tomando uma medicação falsa. Isso.
Então, é um pensamento, um efeito extremamente positivo diante daquilo, certo? Então, é aquele que o indivíduo acha que está se tratando, né? Mas ele tem tanta positividade em relação àquilo que ele acaba melhorando, certo? Então, às vezes isso acontece na clínica e vocês nem percebem, né? Que é o efeito daquele paciente que ele chega, ele faz pouco exercício do tanto que ele fala, né? E ainda assim ele melhora. Então, o efeito não foi único do exercício, né? Da sua terapêutica, mas sim do quanto de atenção você deu para esse paciente. Mas o que eu queria chamar a atenção é desse efeito nocebo, que ele é ao contrário, que ela é a versão negativa do tratamento, certo? De todas as experiências que o paciente já teve dentro desse tratamento. Então, fatores psicológicos do paciente conseguem induzir efeitos negativos sobre a eficácia ou a tolerabilidade de um medicamento ou de um tratamento. Isso tudo baseado em leitura de notícias falsas, aquele paciente que pesquisa sobre a doença no Google e não encontra no Google o tratamento que ele está realizando, por exemplo, certo? Então, se na pesquisa dele não encontra aquilo que ele está fazendo, ele desacredita que aquilo vai resolver o caso dele, e aí ele não melhora, e aí ele perde a esperança no seu tratamento. Ou uma fala inadequada do profissional de saúde. Então, não sei se vocês já vivenciaram isso. Às vezes você chega no médico entregar um exame, o médico pega o seu exame e começa assim, fazer caras e bocas a hora que vê, tipo, nossa, tá feio, sabe? Cuidado que nós podemos fazer isso, né? A hora que pega o exame do paciente, a nossa expressão facial e a forma que a gente vai falar a partir daquilo conta muito, tudo bem? Para ele aderir ou não ao tratamento. Ou ele vai achar que ele está condenado à morte, ou ele também não pode sair dali achando que ele não tem nada, né? Se ele tem, exatamente. Se ele tem alguma alteração, ele precisa saber. Mas como que ele vai saber dessa informação? Como que você vai transmitir isso para ele, certo? Isso tudo é muito importante para a gente ganhar esse paciente para terapia. Assim, olha, você tem uma alteração, ela existe no seu corpo e provavelmente é ela que está causando todas essas suas queixas, mas ela tem tratamento. E o tratamento consiste nisso, nisso e naquilo, e você vai ter que realizar a longo tempo, mesmo que não esteja aqui dentro do consultório, enquanto estiver em casa, esse tratamento continua, junto com o nutricionista, com o psicólogo, com o médico e comigo, né? Então, a gente precisa cativar e acolher esse paciente nesse momento, para que ele não se revolte contra a própria doença e pare de responder de forma adequada, porque quando ele se revolta, ele deixa de colaborar com o tratamento, né? Então, por exemplo, no indivíduo com gota, ele não tá nem aí, se ele não adere, se ele não entende a importância do tratamento, ele vai tomar o medicamento que o médico prescreveu lá por 30 dias, enfim, não vai tomar mais e vai continuar ingerindo bebida alcoólica, ingerindo excesso de carne e não vai resolver em nada, o tratamento não vai surgir efeito. E ele fica tão desesperançoso que ele para de tratar de vez, tá? Levando a ter aí as consequências, todas as dificuldades que vêm pelo não tratamento da doença, tá ok? Então, nesse tipo de paciente, a gente precisa ter muita cautela na forma como vai anunciar o diagnóstico, certo? E a forma de explicar como vai ser todo esse tratamento. Certo? Alguma dúvida de hoje?
Tranquila. Tranquilo? Uhum. Eu só quero que vocês já pensem aí entre vocês. Eu preciso de 13 grupos, porque são 13 patologias. São quantos alunos, prof, na sua lista? 25. 25 não, 35, desculpa. A senhora precisa dos nomes do grupo? Quantas pessoas? Cada grupo. Deixa eu conferir aqui. Pela minha lista, 36. Mentira. Deixa eu tirar duas aqui. Trinta e quatro alunos. Podem formar duplas. Como vai ser distribuída as patologias? Vocês forem falando, eu vou colocando aqui. Prof, é para falar para você o nome dos grupos? Quem tá no grupo? Aham. É grupo de 5? Vai ser dupla. Dupla? Ah, dupla. É dupla, né, prof? Uhum. Mas aí vai É, ter eu- trio também, ou não? Acho que não vai ser preciso, não, gente. Eu e a Charlie. Dupla vai dar. Vou ir anotando aqui, depois eu solto o slide aí para vocês, tá? Marcou eu e a Charlie? Ainda não. Peraí. Antes disso, deixa eu parar aqui.